A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje nós estamos no nosso dia 171 e eu quero aqui rapidamente falar a respeito dos Salmos 81 até 88. É um trecho relativamente longo, são 7 capítulos, mas de uma forma assim muito especial. Na realidade são 8 capítulos, né? De uma forma muito especial, é visto aqui a vontade de Deus de se relacionar com as pessoas. É interessante isso, né? Porque Deus ele é o Criador e ele nos cria com a possibilidade de rejeitá-lo. E mesmo assim, Deus nos cria, sabendo que de repente ele não pode ser correspondido pelo amor que ele tem por nós. É como se fosse uma criação, que dessa criação dependesse o seu relacionamento. E de fato, há uma interação entre Deus e os homens aqui nesses praticamente 8 capítulos. O capítulo 81, por exemplo, é um salmo que expressa muita alegria e que tem um final triste. Ele começa dizendo: toque a trombeta, toque com alegria a instrumentos, né? Toquem com alegria, porque a gente vê lua nova, a gente vê lua cheia, a gente se alegra pelas coisas de Deus. E aí Deus responde, né? O salmista fala que Deus ele vai responder da seguinte forma: olha, eu me alegro por essa alegria de vocês, porque eu tirei as cargas pesadas de vocês, eu salvei vocês dos grandes inimigos e até na crise em que vocês estavam, eu fui quem respondi e os tirei da crise. Então Deus começa a interagir com essa alegria, com essa manifestação da alegria do homem e Deus falando com o homem o motivo da alegria. O problema é que ele vai falar assim: olha, me escute, Israel, deixa eu te dar uma lei. Ele vai relembrar uma lei. E essa lei é o seguinte: não adore nenhum outro Deus, adorem somente ao Senhor. Mas ele mesmo fala assim: mas Israel não me obedeceu, e eu os abandonei nos seus pecados e nos seus desejos. Um salmo que começa bem e termina de uma forma muito dramática, né? Ele fala assim: eu os deixei cair nos seus pecados. Agora, se vocês me pedissem mel, eu daria para vocês, eu estou disponível para vocês. Mas vocês querem e insistem em buscar outros deuses. Por isso, a idolatria, gente, ela é combatida o tempo todo. Adorar imagens, adorar pessoas, adorar os objetos da sua casa. Tem gente que adora carro, enfim, nada disso vem de Deus. E Deus ele responde com muita tristeza, em alguns momentos com ira, né? Por isso que no capítulo 42 é interessante esse dilema, né? Ou essa imagem, essa impressão, é como se Deus fosse ali sentar diante de uma reunião de deuses, e o salmista fala isso, e nessa reunião Deus vai orientar alguns deuses, e nessa orientação ele vai falar assim: olha, vocês precisam ser justos, vocês precisam defender os pobres, vocês precisam é, parar de serem ignorantes ou brutos, não é? Vocês vão morrer como os homens morrem. E aí Deus dá um conselho para esses deuses, né? Olha, aliás, Deus dá um conselho, não, o salmista dá um conselho para Deus e fala: Deus, o Senhor tem que governar o mundo. Deus faz a reunião com os deuses, mas o intercessor aqui, que é Asaf, ele vai falar assim: olha, Deus, o Senhor está deixando o mundo desgovernado, volte a governar, Deus. O salmo termina assim: é esse relacionamento, é essa interação, né? No capítulo 43 ele vai dizer: Deus,
toma posição contra os inimigos, eles querem destruir o seu povo, eles não te respeitam, todos querem acabar com o povo de Deus, Edoms, Moabitas, Amonitas, Amalequitas, etc. Então Deus toma uma posição. Gente, que ousadia! Agora, eu quero deixar uma coisa muito clara para você. Você interage dessa forma diante de Deus, ou mesmo não, de falar com Deus, de aconselhar Deus, jamais, né? Quem somos nós, quem sou eu para fazer isso? Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus ele quer se relacionar com a gente também. Você já orou hoje? Você já leu a Bíblia hoje? Você já ouviu Deus falar com você através da palavra? E assim então é a forma como Deus fala com a gente, né? O Salmo 84, que é o Salmo dos Coraitas, né, de Corá, é um salmo de agradecimento. Eles vão agradecer pela habitação de Deus, que é o templo lá de Jerusalém. Eles vão dizer: olha, minha alma está alegre, obrigado, Senhor, obrigado pela sua moradia, obrigado por minha alma poder cantar de alegria. Até os pardais fazem as suas casas e cuidam dos seus filhotes. As pessoas estão recebendo as bênçãos de Deus através da chuva. Então, eles chegam à conclusão: felizes são os que confiam no Senhor, abençoa Deus o Rei. Gente, é uma oração de agradecimento. Olha o tanto que Deus, mais uma vez eu insisto com você, Deus, o tanto que Deus quer se relacionar com a gente, Ele se permite, ou Ele nos permite a interagir de tal forma, a ponto de repente a gente querer dar um conselho, sermos tentados, na verdade, de dar um conselho para Deus e falar: Deus, o Senhor deveria fazer dessa forma, né? E Deus simplesmente quer se relacionar com a gente, né? No capítulo 85, é uma oração de restauração. Senhor, faz mais uma vez. A gente precisa fazer essa oração de vez em quando. Eu quero voltar ao primeiro amor. Mostra o teu amor. Profetiza paz no nosso meio. E aí sim, o Senhor nos abençoará. É uma oração de um pedido de restauração. Deus, queima no meu coração o amor e a paixão que eu possa ter pelo Senhor, né? É especial esse tipo de intercessão que o salmista faz diante de Deus, né? E aí, para encerrar, eu só gostaria de deixar uma coisa bem assim que eu anotei aqui, que é o amor do Senhor pelas outras nações. O salmista fala que são inimigos. O Senhor vai dizer no capítulo 87 que o amor do Senhor pelo templo e também vai fazer com que esse amor se estenda para as outras nações. Ele vai falar os egípcios, os babilônios, os etíopes, e vai citando várias nações. Eles precisam vir, né? Todos que quiserem poderão morar em Israel e Deus os abençoará. Então é isso, gente. Então Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de amor, é um Deus que não se preocupa em interagir com o seu povo, né? Só para encerrar aqui agora de verdade, o capítulo 88, que é dos filhos de Corá, os coraitas, é uma poesia linda, que ele fala: ó Senhor, eu sempre clamo a Ti, né? Mas os meus inimigos fizeram muitas armadilhas para eu cair nessas armadilhas. E as pessoas olham para mim como se eu fosse um velho condenado, como se eu não merecesse mais nada. Eu oro diariamente ao Senhor. Tu me tiraste até os meus vizinhos e amigos. Agora eu estou na escuridão. Por que eu achei esse poema interessante? Porque esse poema vai dizer exatamente o que está no coração do homem. A oração, gente, ela não é uma oração, não precisa ser uma oração bonita, cheia de palavras difíceis, mas ela precisa partir do seu coração e de um sentimento em que você pode falar: Senhor, tá difícil,
Aí você começa a falar o que está no seu coração. Não é uma reza, não é uma repetição de algo que você não está nem prestando atenção. Eu insisto, é um relacionamento. É isso que Deus quer. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.